A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Aqui quem fala é o pastor João Evangelista Júnior e nós estaremos abrindo uma série de estudos conhecida como a Declaração de Fé Explicada. Então pedimos a sua atenção. Essa série de estudos vai tratar justamente da nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós estaremos, portanto, estudando nessa declaração de fé, que é a nossa declaração, o nosso credo de forma mais minuciosa, mais detalhada. Por isso, pedimos a você total atenção, porque com certeza você vai estar aprendendo cada vez mais o que a Assembleia de Deus prega e o que ela crê. Portanto, hoje, abrindo essa série de estudos, nós estaremos tratando sobre as Sagradas Escrituras. No nosso credo, as Sagradas Escrituras são apresentadas da seguinte maneira: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Agora, na declaração de fé, nós temos uma apresentação mais minuciosa e mais detalhada sobre as Sagradas Escrituras, do que nós cremos que elas são. E isso é importante para que nós compreendamos o que a nossa igreja realmente defende. Então, na nossa declaração de fé, nós dizemos o seguinte: cremos e professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo. Dando uma pausa aqui, nessa parte, vamos entender então que a nossa declaração já começa ensinando. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, no sentido de ser ela a expressão perfeita de quem Deus quer que nós saibamos que Ele é. Ou seja, ela explica para nós, ela expõe para nós quem Deus é. Por isso que ela é uma revelação de Deus escrita. A palavra revelação significa isso, é mostrar algo que está em oculto, algo que está por trás do véu. Até as raízes dos termos bíblicos, no hebraico galá e no grego apocalipse, significa realmente isso. É Deus está mostrando para nós, isso trazendo já para a teologia, é Deus está mostrando para nós quem Ele é. A revelação ela pode ser manifestada em duas formas básicas. A primeira, a revelação geral. Deus se revela através da sua criação, através da sua lei, dessa lei que já foi colocada em nossos corações, os princípios morais, através da história, através de nós que somos seres vivos. Deus, com certeza, já se manifestou, se revelou para nós. Mas existe o que nós chamamos de revelação especial. Essa revelação especial foi Deus vindo de forma pessoal, de forma antrópica, de forma progressiva, de forma objetiva para os seres humanos, revelando detalhes de quem Ele é e de como Ele se relaciona conosco. E dentre essas revelações, como o Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 mostram claramente, Deus veio se revelando através de profetas e chegou ao clímax da sua revelação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Cristo é a palavra de Deus encarnada, é o verbo vivo. Mas a Bíblia, portanto, ela tem a grande função de pegar toda essa revelação, o que é de necessário para nós, o que é de normativo para nós. Deus inspirou os profetas, inspirou os escritores neotestamentários, como os apóstolos, para que eles trouxessem, deixassem escrita essa revelação especial, para que todos nós, de todas as gerações, pudéssemos ter como regra de fé e prática. Então nós cremos que a Bíblia
faz parte dessa revelação especial. E ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é a palavra de Deus. Cristo, a palavra de Deus encarnada. A Bíblia, a palavra de Deus escrita. Por isso que ela é a manifestação, a demonstração, a expressão escrita desta palavra de Deus, sendo ela a palavra de Deus, porque ela transmite para nós, de forma proposicional, quem Deus é e como Ele quer agir em nossas vidas. E é interessante ainda que a Bíblia, quando nós lemos ela, Deus ainda usa os textos dela para falar conosco. Essa é a grandeza da Bíblia, por isso que nós cremos ser ela a palavra de Deus. Essa é a perspectiva não só da Assembleia de Deus, mas de todas as igrejas genuínas evangélicas, como também a perspectiva ortodoxa da teologia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e faz parte dessa revelação especial, por isso ela é uma única revelação escrita de Deus. A continuação diz que ela é dada pelo Espírito Santo. É interessante que nós cremos que a Bíblia tem um só autor. Esse autor é o próprio Deus. Por isso que foi o Espírito Santo de Deus que deu esta revelação para nós, seres humanos. De que forma? Ele ditou para algumas pessoas escreverem? Não. Ele inspirou. Na nossa revelação, na nossa declaração, diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil. Voltando um pouco, diz ainda o seguinte, que ela foi escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Sagradas Escrituras de Palavra de Deus e que os livros foram produzidos sob inspiração divina. O termo inspiração, theopneustos, significa isso mesmo, soprado por Deus, soprado pelo Espírito Santo. Mas, como eu falei, não é o ditado verbal. O Espírito Santo não chegou, por exemplo, para Isaías e ditou as palavras no ouvido dele que ele deveria escrever. Nós cremos não dessa maneira, mas também não cremos como outros conceitos, como a ideia de conceitos iluminados e etc. Nós cremos na inspiração verbal plenária. Nós cremos que cada palavra da Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e cada texto da Bíblia de forma plena foi inspirado pelo Espírito Santo. Não tem uma parte da Bíblia mais inspirada do que outra parte da Bíblia. Nós cremos que ela é inspirada de forma plenária, de forma plena. Porém, quando nós falamos de inspiração, o que é inspiração? É o Espírito Santo, ele está orientando, motivando os escritores sagrados nas palavras que eles deveriam colocar, não deixando que eles escrevessem mais do que deveriam e menos do que deveriam. O Espírito Santo os motivava a escrever e os orientava em cada palavra. Porém, Deus utilizou a linguagem que os escritores tinham. Por isso que a Bíblia, ela tem uma linguagem heterodoxa. Ela tem até modelos heterodoxos. Ora, você vai ver em partes da Bíblia poesia, você vai ver em outras partes da Bíblia exortações, você vai ver em outras partes da Bíblia riquíssimas alegorias, você vai ver em outras partes da Bíblia parábolas, você vai ver em outras partes da Bíblia história, fatos descritos apenas. Então você vai vendo como o texto bíblico ele foi escrito de forma rica para todos nós, heterodoxa. Ou seja, Deus estava utilizando a linguagem humana. Por isso que a Bíblia, mesmo tendo inspiração divina, mesmo tendo Deus como autor, ela teve mais de 40 escritores. E esses escritores, eles escreveram com a sua linguagem, com o conhecimento que tinham, com o conteúdo que tinham, com detalhes culturais em que eles estavam inseridos. Por quê? Porque a Bíblia, Deus trabalha com a linguagem humana, mas trazendo a sua revelação divina através dessa inspiração feita pelo Espírito Santo.
Então nós vemos nessa grandeza do Espírito Santo, trabalhando com a Bíblia, como ela é importante e fundamental para todos nós. Por isso que tem um texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, nessa grandeza que há na Bíblia, dos 40 escritores, você vai ver, por exemplo, escritores que eram boiadeiros. Você vai ver escritores que eram reis, como Davi, como Salomão. Você vai ver escritores que eram meros pescadores, como Pedro, ou doutores da lei, como era Paulo. Você vai ver grandes sábios que escreveram a Bíblia, mas também homens simples. Você vai ver sacerdotes, você vai ver profetas, você vai ver um príncipe que se tornou profeta como Moisés, mas você vai ver profetas que eram homens que apenas nós não sabemos nem de onde eles eram, nem a procedência, a origem deles, como vários escritores dos profetas menores. Então isso para mostrar para mim e para você como a Bíblia ela é rica. Então eu e você devemos mais do que nunca valorizarmos as Escrituras. Por isso que a nossa declaração de fé é enfática em dizer que a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, mas que foi escrita por vários escritores, mas tem Deus como autor. Sobre a inspiração ainda, é importante enfatizarmos que a própria Bíblia testifica da sua inspiração, como os textos que nós já lemos de 2 Pedro e também o texto de 2 Timóteo. Eu quero enfatizar para vocês vários outros textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Por exemplo, em Atos 1:16 é dito o seguinte: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi. Então, mostrando que o que Davi tinha escrito e tinha sido descrito sobre o Messias tinha sido inspirado pelo Espírito Santo. Você vai ver vários textos bíblicos com a ênfase assim diz o Senhor, mostrando que ali tem a autoridade dada por Deus. Em Êxodo 24:4, por exemplo, é dito o seguinte: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias também, lá no texto de Jeremias 26:2, não te esqueças de nenhuma palavra, ou seja, pela ênfase que há no que estava sendo escrito. Vai ter no Novo Testamento ainda sendo testificado do Antigo. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele diz, quando ele está debatendo contra Satanás na sua tentação, ele diz, está escrito, com a ênfase e a autoridade que há nas Escrituras. Você vai ver ainda o Senhor Jesus mesmo, agora falando e autorizando o Novo Testamento, dizendo, está escrito assim, mas eu, porém, vos digo. Jesus mostrando que o que ele estava falando tinha a mesma autoridade que o Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, falando e atestando da mensagem que ele estava pregando, o próprio Senhor Jesus, e que os apóstolos escreveram. Você vai ver claramente vários textos falando também do Novo Testamento como inspirados. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, diz: falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Em 1 Coríntios, capítulo 14, 37, é dito o seguinte: recebendo o mandamento do Senhor. E nós temos vários outros textos que enfatizam a autoridade e a inspiração das Escrituras. Portanto, além do que a Bíblia atesta dela mesmo, testifica da inspiração dela, você vai ver pais da igreja como Clemente de Roma, Justino Marte, Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Agostinho, todos enfatizando a Bíblia é a palavra de Deus inspirada
pelo Espírito Santo. Então, eu e você devemos entender que a nossa norma de fé e prática são as Escrituras. Quanto à inspiração das Escrituras, muitas pessoas questionam porque nós realmente não temos os originais da Bíblia, o que nós chamamos de autógrafos. Mas nós temos muitos apógrafos. A Bíblia é o livro no mundo que tem mais manuscritos. Para se ter uma ideia, só do Novo Testamento nós temos mais de 24 mil manuscritos. E esse material é de alta qualidade que nós temos, muito próximo do período em que eles foram escritos. Para se ter uma ideia, o nosso manuscrito mais antigo já é do 2º século, é muito perto dos escritos do Novo Testamento que foram no 1º século, que é o John Hyland. Quando você vê, por exemplo, um escrito sobre Tácito ou um manuscrito de Homero, você vai ver uma diferença de 800 anos. A Bíblia tem apenas décadas do autógrafo para o apógrafo que nós temos. E nós temos, como falei, só do Novo Testamento, mais de 24 mil apógrafos. E são manuscritos de alta qualidade. Quando nós falamos de alta qualidade, é porque os manuscritos bíblicos, eles foram escritos tanto em papiros quanto em pergaminhos. Alguns em pergaminhos rústicos, outros em velino, que eram pergaminhos de alta qualidade. E depois em materiais formando códices, que seriam os nossos livros, o modelo de livro como nós temos hoje. Então, nós temos muito material em diversas línguas. No grego, são mais de 5 mil obras que nós temos, 5 mil manuscritos que nós temos. E aí nós temos em diversas línguas, em eslavo, nós temos em diversas diversas línguas. No Antigo Testamento, era questionado até a década de 40 do século XX, era questionado se era genuíno o texto do Antigo Testamento. Mas com achados do deserto de Qumran, foi comprovado mais do que nunca que o texto do Antigo Testamento é realmente um texto genuíno. Por quê? Porque nós temos manuscritos muito antigos ali, inclusive do século IV a.C., e confirmam mais do que nunca que o material que nós temos do Antigo Testamento e o material que nós temos do Novo Testamento são materiais confiáveis. Por isso que, por mais que muitos tentem, de alguma forma, descartar a inspiração das Escrituras, até os cientistas que são céticos não podem negar a precisão da Bíblia e não podem negar de maneira nenhuma o que ela tem de tão rico e tão importante numa estrutura histórica para todos nós. Então, é inegável os fatos quanto às Escrituras. E claro, nós não cremos apenas que ela tem um valor histórico. Para nós ela tem um valor espiritual porque ela é inspirada por Deus. Quanto à estrutura das Escrituras, nós protestantes evangélicos adotamos o modelo que é ortodoxo desde o período dos pais da igreja. Para se ter uma ideia, os 66 livros que nós vemos como sagrados sempre foram considerados como os livros devidamente inspirados. Inclusive, a própria comunidade judaica sempre aceitou que eram os 39 livros do Antigo Testamento, que nós temos no nosso Antigo Testamento, que são os devidos livros inspirados. Na estrutura judaica, claro, há uma diferença na questão da divisão dos livros, porque enquanto que no nosso Antigo Testamento nós temos 39, no deles tem 24 livros. Mas aí você diz, é porque são menos livros? Não. É porque, por exemplo, enquanto para nós são 12 livros de profetas menores, esses profetas menores estão em um só livro para os judeus. Por exemplo, primeiro e segundo Crônicas é um só livro.
Esdras e Neemias é um só livro. Primeiro e Segundo Reis é um só livro. Mas o que é interessante é que o conteúdo é o mesmo. Os 24 livros que faz parte da Tanakh hebraica, eles são os nossos 39 livros do Antigo Testamento. E os nossos livros do Novo Testamento são os 27. Então somam 66. São os 66 livros inspirados, que nós cremos que é assim. A Igreja Católica fez um acréscimo de alguns livros que eram considerados como apócrifos e alguns acréscimos apenas em 18 de abril de 1546 no Concílio de Trento, que era já movimento da Contra-Reforma. Então eles acrescentaram e denominaram como deuterocanônicos. Nós nunca consideramos como canônicos, o povo judeu não considera como canônico, chegou a ser incluído na tradução da Septuaginta, mas era por apenas eles estarem traduzindo todo um arcabouço que eles tinham para o grego. Não é uma questão de um concílio, como foi um sínodo ou um concílio de Jâmnia, em que eles se reuniram lá pelo ano 90, para que ali sim eles decidissem de forma confirmassem os devidos livros que eram inspirados. E o próprio povo judeu concordou e confirmou que eram apenas os 39 livros do Antigo Testamento. Portanto, os 66 livros, nós vemos eles divididos em 2 testamentos. O termo testamentum, ele veio inclusive sendo utilizado, ou diateque no grego, foi utilizado por Irineu, inclusive, a primeira vez esse termo para distinguir. E até o termo testamento, ou diateque, vem no sentido disso, de doação da graça. Deus nos doou essas maravilhas para nós, que é a sua revelação escrita. E nós temos nos livros do Antigo Testamento uma divisão apenas didática, para facilitar a nossa compreensão. No Antigo Testamento, nossa estrutura nós dividimos em lei, partindo do pressuposto judaico, inclusive, a lei, que é a Torá judaica, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os livros históricos, que vai desde Josué até Esther, que tratam da história do povo hebreu, os livros poéticos, que vai desde Jó até Cantares de Salomão, que são cânticos, provérbios, ensinos, dessa maneira, que eram cantados pelo povo hebreu, os livros proféticos, que são 17 livros, e dentro dos livros proféticos ainda nós fazemos a divisão de 2 partes. A primeira parte, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e também depois os profetas menores, que vai desde Oséias até Malaquias. Então, essa é a divisão didática que nós fazemos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, também fazemos uma divisão didática para facilitar a nossa compreensão, a compreensão do material bíblico que nós temos. No Novo Testamento, temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro considerado como histórico, porque trata da história da igreja pós a ascensão do Senhor Jesus, que é Atos dos Apóstolos. Nós temos as epístolas, e dentre elas tem as epístolas paulinas, porque foram escritas por Paulo, e as epístolas gerais, que foram escritas por vários outros autores e não estão presas apenas a uma igreja, ou seja, direcionada apenas a uma igreja. E revelação, nós temos o livro de Apocalipse, que trata de forma alusiva às últimas coisas. Portanto, essa é a estrutura das escrituras que nós temos em mãos. E para nós encerrarmos esse rápido estudo que tivemos, seguindo aqui o que a nossa declaração ela enfatiza, tá certo? É importante ainda salientarmos, dentro dessa estrutura,
que existem os livros apócrifos, como eu já havia citado, que a Igreja Católica acrescentou. Dentre eles tem Judite, tem Macabeus, tem Tobias, tem Baruque. Esses livros, eles são livros que têm falhas. Por isso que eles não são considerados como inspirados e nunca foram considerados. Foi, como falei, adotados pela Igreja Católica como canônicos apenas agora no ano de 1546. Mas antes eles não eram considerados como canônicos, mas apócrifos. Têm um valor histórico, são importantes para uma visão de pano de fundo histórica, mas eles não são considerados verbalmente e plenamente inspirados. Por isso, você vê falhas terríveis nesses livros. Inclusive, vai ter ensinos de oração por mortos, vai ter lá erros históricos terríveis, tanto em Judite e em Tobias. O próprio autor de Macabeus, de 2 Macabeus, vai pedir perdão pelos erros que houve no texto. Então, para você ter uma ideia de como são textos falhos que não podem ser considerados como inspirados. Mas, além desses, existem vários e vários outros livros apócrifos, que eles têm um valor histórico importante, mas eles não são considerados inspirados. Tanto no Antigo Testamento nós temos livros apócrifos, quanto no Novo. No Novo Testamento nós vamos ter, por exemplo, o Didaquê, o Pastor de Hermas, Papias, Epístola de Barnabé, e assim outros e outros livros que são apócrifos, que são importantes para que nós conheçamos todo um pano de fundo teológico, histórico, mas eles não podem ser considerados inspirados, mas sim são importantes porque eles não fazem parte do cânon. Só aqui refrisando para vocês, quando nós falamos de cânon, nós estamos querendo dizer isso. A palavra cânon vem de um termo grego que era a cana, uma vara de medir, que fala justamente de padrão. Os livros padrões nossos são os 66 porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Essa é a nossa crença. Então, encerrando, eu quero chamar a sua atenção para que a mensagem central da Bíblia, mesmo ela tendo essa heterodoxidade, mas ela é uma unidade harmônica e toda a Bíblia ela se centraliza na pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a plena revelação de Deus encarnada. É o próprio Deus que se fez carne. É realmente a tira escarlate que há de Gênesis a Apocalipse. O Senhor Jesus, ele sim, é o cerne e o centro da Bíblia. O Antigo Testamento aponta com as profecias para o Senhor Jesus. São 332. O Novo Testamento descreve a vinda do Senhor Jesus e prega o Evangelho do Senhor Jesus. E é interessante, o começo, o início, apresenta a criação de tudo, Gênesis, e Apocalipse, a conclusão e a consumação de tudo. Essa é a beleza da Bíblia. E é interessante, lá em Gênesis, fala já de início da promessa do Messias que viria. E em Apocalipse, já encerra, mostrando a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é que é grandioso. A Bíblia ela é completa, ela é harmônica. E por isso que ela é tão importante para a nossa vida. Então, a nossa declaração de fé, ela encerra enfatizando a importância dela, da palavra de Deus, das Escrituras, para a nossa vida, para o nosso proceder diário, para como nós queremos agir, nos relacionar com Deus. Se você tem dúvidas como agir para com Deus, para com o seu próximo, leia a Bíblia. Se você está com problemas espirituais, irmão, leia a Bíblia. Se você está enfrentando lutas espirituais, leia a Bíblia, porque com certeza o Espírito Santo de Deus estará lhe iluminando e através das Escrituras falando diretamente ao seu coração. Encerramos esse assunto, mas se você ficou com alguma dúvida, eu peço que deixe aí a sua dúvida para nós, porque vai nos auxiliar, inclusive, para que na série de perguntas e respostas que estamos
organizando, possamos colocar a sua dúvida e lhe esclarecer. Nosso objetivo é levar cada vez mais da palavra de Deus para você. E eu quero deixar para você a indicação de alguns livros, para que você coloque aí na sua biblioteca e veja esse assunto que nós tratamos. O primeiro deles, claro, é a nossa declaração de fé. Você tem que adquirir ela e conhecer bem o que a Assembleia de Deus defende. Mas aí eu indico para você, consiga pelo menos uma teologia sistemática. Eu lhe indico a de Stanley Orton, que é uma teologia sistemática de perspectiva pentecostal. Inclusive, é da editora CPAD. Adquira, porque com certeza vai lhe ajudar bastante. Um livro sobre esse assunto de bibliologia muito bom é o de Norman Geisler e de William Nix, que é Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós, da editora Vida. Muito bom, se você puder adquirir, vai lhe dar, com certeza, um maior conhecimento sobre esse assunto. Também lhe indico, claro, o livro nosso do Setadem, do Seminário de Teologia da Assembleia de Deus Montese. Nós temos um livro sobre bibliologia, que é esse estudo das Sagradas Escrituras, e com certeza você vai aprender mais e mais. E claro, fica o convite, vem estudar conosco no Setadem e aprender mais e mais sobre esse assunto. Se você quer se aprofundar, é o nosso convite. Venha e aprenda. E agora, nós pedimos a você, se você gostou desse vídeo, coloque aí que gostou, aperte no sininho aí e compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Nós queremos, com certeza, levar o conhecimento da Palavra de Deus para o máximo de pessoas possível e você vai estar colaborando. Que Deus em Cristo te abençoe.